Estamos de volta e agora vamos falar sobre o direito e saúde. Se ao entrar em um hospital ou numa clínica e for negado atendimento ao paciente, qual providência o cidadão deve tomar para garantir o direito à saúde e evitar risco de morte? A resposta você acompanha no quadro Saúde e Cidadania. Todo cidadão, aquele que tem plano de saúde, aquele que não tem plano de saúde, ele tem direito a ser atendido. Porque que diz a Constituição, no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, e dignidade vem tudo. Como eu sempre digo e passo para as pessoas, se você não está tendo atendimento, você tem que buscar o que é? As autoridades, Polícia Militar, 190, a pessoa tem que olhar e anotar hora e dia que ele chamou a Polícia Militar. Porque se a Polícia Militar não for naquele local, está iniciando ali uma omissão. Responde também aqueles que estão no telefone, como o SAMU também, que for chamado. O que a pessoa tem que fazer? Procurar imediatamente um posto policial, fazer a narrativa do que aconteceu. Aquela autoridade policial é obrigada a fazer um boletim e eles, com esse boletim, ele procurar um Ministério Público ou procurar um advogado, fazer valer o direito dele através de uma ação. O que é? Direito imediatamente a ter um tratamento, seja num hospital público ou no hospital particular. Porque se o hospital público não tiver atendimento nem CTI, se for o caso de um CTI, ele será tratado num hospital particular. E quem pagará a conta é o Estado, que eu digo sempre Estado, é a União, município e o Estado que a pessoa reside. Curiosidade, buscar uma outra realidade para a vida ou até mesmo fugir de aflições em determinadas circunstâncias vividas. Muitas vezes não é apenas um fator que faz com que surja o envolvimento no mundo das drogas. Estimular a prevenção não é tarefa fácil. Para isso, direcionar os jovens e a sociedade a conhecerem o tabu faz parte da luta. Eduardo, para começar, por que as pessoas procuram as drogas? Para poder se livrar de uma realidade ou por curiosidade? Vários motivos, né? Eu acho que se a gente fosse tentar assim, resumir, a maioria das pessoas acha que por curiosidade. Geralmente na adolescência faz o primeiro contato com as drogas, né? Buscando estado alterado de consciência, experiências novas, né? Seria um uso, vamos falar, mais recreativo. Né? E também tem aquele uso deliberadamente no sentido da fuga da realidade. Né? Vamos pensar uma pessoa mais velha que em determinado momento da vida, por exemplo, um usuário de álcool, né? E aí por algum problema ele começa a fazer um uso cada vez mais intenso e abusivo como uma maneira de aliviar algum sofrimento, alguma dificuldade que ele esteja tendo com a própria vida. E existe uma faixa etária mais vulnerável para poder se envolver, entrar nesse mundo das drogas? A idade. Eu acho que quanto mais jovem, pior é. Por questões biológicas, né? Vamos pensar que um cérebro mais, assim, ainda em formação, né? O estrago que a droga vai fazer nesse cérebro é pior ainda do que se a pessoa já tivesse mais formada, vamos falar. E além da questão biológica, a questão de personalidade, de individualidade, de maturidade. Então, quanto mais nova, mais carente vamos falar assim, de uma certa autonomia a pessoa e, portanto, a droga e as consequências da droga, não só do uso em si e da intoxicação, mas do envolvimento com crime, né, com o submundo da droga, com todas essas mazelas que a gente conhece, o risco é maior. Nesse sentido. E qual que é a diferença entre o experimentador, o usuário e o dependente de drogas, Eduardo? Vamos falar que seriam etapas, né? Ninguém começa como dependente. Todo mundo que em algum momento opta por experimentar droga, nunca imagina que em algum momento ele vai se tornar um dependente químico. Sempre existe aquela certeza ingênua de que ele vai ter controle, né? E, infelizmente, para algumas drogas existe, dependendo da intensidade da frequência de uso, a pessoa não desenvolve dependência. Só a maioria das pessoas, vamos falar, né? Mas muitas pessoas
como é que eu te digo? Às vezes por já ter alguma tendência, por já ter... Hoje a gente sabe por estudos que existem algumas predisposições biológicas para isso, ela acaba desenvolvendo uma dependência maior e o risco é muito alto. Algumas famílias também acabam optando por bancar esse vício dos filhos e dos parentes por falta de condições em internar esses parentes em uma clínica. Qual que é o risco, Eduardo, para essas famílias de compactuar com esse vício? A sua pergunta já responde, né? Você está patrocinando o uso. Eu não preciso nem de sair de casa para usar, né? Já existe teleentrega, então pega o dinheiro e já compra. Isso é muito comum, eu vejo isso lá na clínica acontecendo com muita frequência. As famílias têm medo de eventualmente não dar o dinheiro, por exemplo, né, para o filho. Vamos pegar essa situação. Ele acaba fazendo ameaças de que ele vai roubar, né, quando é mulher existe um risco e acontece muito a prostituição, né, como uma maneira de conseguir dinheiro para comprar droga. Então a família acredita que dessa forma ela estaria reduzindo os danos. Só que na maioria das vezes o que acontece é o contrário, né? Se estabelece uma condição confortável para o uso de droga, né? Porque tem que ter dinheiro, senão você não consegue consumir, né? Esse é que é o ponto. E aí a pessoa estoca a família, quando não consegue, eventualmente rouba coisas de casa, vende e vai num processo assim, progressivo de degradação cada vez maior.